Conselho Tutelar de Camboriú denuncia abuso sexual contra a menina de 13 anos. O pai da garota é o acusado de cometer o crime. Amarrou ela na cama, ela foi amordaçada, ela foi ameaçada com um facão. Polícia Civil de Florianópolis investiga ataque e ameaças a equipes da imprensa. Pesquisa feita em todo o país revela que mulheres estão mais empreendedoras. O sul do país é a região onde as mulheres estão mais atuantes, ou seja, 57% dos novos empreendimentos são comandados por elas. Cuidado no carnaval, o Procon alerta os consumidores para os riscos de fantasias e artigos durante a comemoração. Como em qualquer compra, é fundamental ler as informações da embalagem e seguir à risca todas as instruções. Chuva causa estragos em Joinville, vento chegou a 60 km por hora e a temperatura caiu cerca de 10 graus em menos de uma hora. Uma procura por um lar. Filhote encontrado em Curitibanos está na capital aguardando a adoção. Quando ele vê gente, ele pula nas pernas das pessoas, entendeu? Quer carinho e fica o tempo inteiro tentando socializar com as outras pessoas. Isso e muito mais agora no Notícias da Redação. Notícias da Redação. Olá, boa tarde. O Conselho Tutelar de Camboriú denuncia o estupro de uma menina de 13 anos. De acordo com a instituição, o próprio pai da garota cometeu o crime. Estes conselheiros estão empenhados em fazer justiça. Segundo eles, o pai de uma menina estuprada em julho do ano passado continua solto, embora os exames psicológicos e de conjunção carnal apontem que o crime realmente aconteceu. De acordo com o relato da garota, o abuso ocorreu quando ela foi à casa do pai visitar os irmãos. Tem um registro de boletim de ocorrência de 95, onde ele mostrava seus órgãos genitais para crianças. E em 2007 ele abusou da própria filha, Foi preso, ficou por 4 anos e foi solto. Ele abusou da menina novamente, Amarrou ela na cama, ela foi amordaçada, ela foi ameaçada com um facão. A vítima está em um abrigo de Camboriú desde que a situação aconteceu, já que a mãe da jovem não acredita no estupro. A delegada responsável pelo caso preferiu não gravar entrevista, mas informou que o depoimento dos parentes da garota contradizem a versão dada pela menina. De qualquer maneira, o inquérito já foi fechado e encaminhado ao fórum. O promotor de justiça deve analisar o documento e pedir ou não a prisão do acusado. Para este conselheiro, está evidente o estupro. Segundo ele, a morosidade da justiça dificulta o trabalho de prevenção e permite que o acusado possa fazer outras vítimas enquanto não é preso. Exatamente, ele está livre, ele pode fazer o que quer, ele pode pegar qualquer criança na rua, qualquer adolescente e praticar os mesmos atos, por quê? Porque ele está solto. A mãe das 3 crianças que foram agredidas e torturadas em Joinville deve perder a guarda dos filhos. A Promotoria da Infância e Juventude entende que ela foi conivente com as agressões ao permitir e omitir os atos de violência. A menina de 9 e o garoto de 12 passaram um fim de semana no Hospital Infantil de Joinville. Eles receberam cuidados médicos para tratar os ferimentos causados pelas agressões do padrasto, suspeito de torturá-los. Enquanto estiveram internados, não receberam visitas. Depois de ganhar alta no fim da tarde de ontem, foram encaminhados para um lar de acolhimento da cidade. A Promotoria da Infância e da Juventude vai entrar com uma ação de destituição do poder familiar contra a mãe. Isso deve ocorrer assim que o promotor receber a cópia do auto de prisão em flagrante e os documentos do acolhimento institucional das crianças. Em virtude de que não foi a primeira ocorrência, sim, já vinha há algum tempo as crianças sofrendo esse tipo de maus tratos, então eu acho por bem, pelo menos no primeiro instante, suspender o poder familiar dela, que é a primeira medida de forma liminar, e posteriormente, futuramente, numa análise de todo o processo, provavelmente a destituição completa do poder familiar dela. O destino dos 3 menores vai ser analisado com cautela. Por enquanto, eles vão permanecer no lar de acolhimento. A promotoria afirma que a preferência é a busca pela família ampliada, mas que para poder ficar com as crianças, o familiar precisa ter algum vínculo afetivo. Caso não haja nenhuma pessoa em condições de receber essas crianças, familiares da família ampliada, automaticamente, depois da destituição do poder familiar da mãe, elas serão colocadas numa família substituta.
Gildeane dos Santos Silva, de 27 anos, o padrasto, e Edna Aparecida dos Santos Ferreira, de 31 anos, a mãe das crianças, continuam presos no presídio regional de Joinville. O caso só foi descoberto depois que vizinhos denunciaram o casal à polícia. E a Polícia Civil de Joaçaba apreendeu drogas em uma casa de Erval do Oeste nessa madrugada. 3 pessoas foram presas. Na residência foi encontrada uma quantia de crack suficiente para produzir pelo menos 500 pedras, balança de precisão e objetos de origem duvidosa. O casal, dono do imóvel, e o filho deles foram levados para a delegacia. Usuários que durante a abordagem estavam comprando drogas também foram detidos. E a 5ª Delegacia de Polícia da capital abriu um inquérito para investigar o ataque e as ameaças sofridas por equipes da imprensa na região do Morro do Horácio na tarde de ontem. O delegado Otávio César Lima ainda aguarda o depoimento dos 2 profissionais do jornal Notícias do Dia que estavam neste carro, apedrejado na tarde de ontem quando passava pela rua Antônio Carlos Ferreira, no Morro do Horácio. Um inquérito já foi aberto e agora o objetivo é identificar os criminosos. Nós vamos conseguir encontrar a autoria e prender, enfim, esse cidadão que andou armado, marginais que andam armados no local, intimidando pessoas, a imprensa e até policiais de subirem aquela região ali do morro. De acordo com o delegado responsável pelo caso, o local já é conhecido como ponto de tráfico de drogas. A polícia militar esteve no local logo após o ocorrido e encontrou 70 gramas de maconha, uma bucha de cocaína, 42 pedras de crack e uma balança de precisão. Outras 3 equipes do próprio Notícias do Dia, da RIC TV e da TV Com também teriam sido intimidadas ao passar pelo local. Para o delegado, a rua precisa de mais segurança, já que é utilizada por diversas pessoas para desviar do trânsito na área central de Florianópolis. O Estado tem que estar presente para coibir esse tipo de ação, até porque é o princípio de ir e vir constitucional, enfim, que não pode ninguém tolher o acesso de ninguém àquela área. A área é pública, uma rua que dá acesso, que tem acesso do centro até aqui a região da Trindade, da região da Agronômica, enfim, e até outras regiões ao leste da ilha. O médico venezuelano recebeu alta da UTI no Hospital Regional de São José. Ele e a esposa foram encontrados desacordados há uma semana no apartamento onde moram em São Joaquim. Eles fazem parte do programa Mais Médicos do governo federal. O médico Alejandro Negrin estava em coma induzido há uma semana. Nesta terça-feira, ele recebeu alta da UTI, mas ainda continua em observação no Hospital São José, sem previsão de alta. A mulher dele, Olga Sanches, que também foi encontrada passando mal no apartamento, está bem e acompanha o marido. Segundo o coordenador do programa Mais Médicos, o casal já sinalizou que quer voltar a trabalhar em São Joaquim. Os 2 foram encontrados no apartamento onde moram desacordados na última quarta-feira. A suspeita da polícia é que eles tenham se intoxicado com gás, já que um vazamento foi encontrado no local. E veja a seguir, pesquisa realizada em todo o Brasil revela que as mulheres estão mais empreendedoras. O sul do país é a região onde as mulheres estão mais atuantes, ou seja, 57% dos novos empreendimentos são comandados por elas. E veja também o alerta do PROCON aos consumidores para os riscos de fantasias e artigos durante as festas de carnaval. Como em qualquer compra, é fundamental ler as informações da embalagem e seguir à risca todas as instruções. É no próximo bloco. Estamos de volta agora, 1h13. Vamos ver como está o trânsito aqui na capital neste momento. Na sua tela, imagens ao vivo das pontes que fazem a ligação ilha e continente. Trânsito bastante intenso, mas fluindo nos 2 sentidos. Calor na capital, 30 graus neste momento. Com o objetivo de incentivar a leitura, foi lançado hoje em Lages, na Serra, o primeiro Salão do Livro. O evento vai contar com a presença de escritores nacionais, estaduais e locais. O escritor lagiano Cristóvão Teza deve estar presente. Ele ganhou o prêmio da Academia Brasileira de Letras de Melhor Romance Brasileiro de 2004 pelo livro O Fotógrafo. Além de trazer para a Serra grandes autores, o Salão do Livro contará com 15 livreiros para todas as faixas etárias.
Escolas municipais e estaduais da região vão poder participar do evento, que será aberto ao público e terá ainda contação de histórias, apresentações artísticas, oficinas poéticas e lançamento de livros. O fundamental de um evento como esse é a gente promover o encantamento, trazer de volta o prazer do livro, o prazer da leitura, né? E a leitura ela passa desde a gente ler um livro a ler a nossa própria realidade. O primeiro Salão do Livro da Serra Catarinense será realizado de 24 a 30 de março, na Praça Joca Neves, em Lages. Uma pesquisa feita em todo o país revelou que as mulheres estão cada vez mais empreendedoras. E é nos estados do sul do Brasil que elas são ainda mais atuantes. 57% dos novos empreendimentos são comandados pelas mulheres. Fernanda e Carolina são exemplos de mulheres empreendedoras. De vendedoras se transformaram em proprietárias dessa loja. Após fazer uma pesquisa de mercado e buscar novos conhecimentos, as jovens estão se destacando no setor. E a gente sempre trabalhou no comércio, então era um grande sonho ter algo nosso mesmo. E nós, como mulheres, para nós é um reconhecimento e uma grande conquista, né? Sendo mulheres e sendo que sempre trabalhamos, né? E nessa área é bem legal, assim, bem gratificante. Para a Carolina, o dia a dia é cheio de desafios. Nestes 4 meses à frente do próprio negócio, a empresária está satisfeita com os resultados. Então a gente está muito feliz, né? É o nosso sonho de ter a nossa loja, a gente já foi vendedora, né? Então para a gente é uma conquista e estamos aí, vamos correr atrás, né? Um estudo feito pelo Sebrae em todo o Brasil revelou que as mulheres estão cada vez mais atuantes no mercado de trabalho. De acordo com a pesquisa, 50% dos empreendedores com até 3 anos e meio de atividade têm entre 18 e 34 anos. O sul do país é a região onde as mulheres estão mais atuantes, ou seja, 57% dos novos empreendimentos são comandados por elas. Os microempreendedores individuais são aqueles que faturam até 3,6 milhões de reais por ano, o que representam 99% das empresas brasileiras. Um dos fatores que influenciou o crescimento das mulheres empreendedoras foi o planejamento e organização para o futuro. Já em Santa Catarina, o perfil dos novos empresários também passou por mudanças. De acordo com o Sebrae, os novos investidores estão cada vez mais buscando capacitação antes de abrir o próprio negócio. Essa condição de maior conhecimento, maior preparo, tanto para analisar uma nova ideia ou como para aproveitar uma oportunidade que existe, é uma condição diferenciada e que nos últimos 3 anos e meio tem feito com que as mulheres liderem com um índice de 57% em relação aos homens em relação a novos negócios. Carnaval é época de festa, mas também de cuidado. O Procon de São José alerta os consumidores para os riscos de fantasias e artigos durante a comemoração. A alegria toma conta das ruas e, para animar ainda mais a festa, opções não faltam. Mas para não ter susto durante a folia é preciso atenção. Como em qualquer compra, é fundamental ler as informações da embalagem e seguir à risca todas as instruções. O uso indevido pode ser prejudicial à saúde. As espumas e tinturas para cabelo trazem no frasco o modo correto de manuseio e a indicação de idade. A certificação da Anvisa também é obrigatória. Olhamos para ver se são todos licenciados, se todos passam por todos os tipos de vigilância, pagamos por isso para passar essa segurança para o folião. Com as crianças, o cuidado precisa ser redobrado. Elásticos, por exemplo, podem causar graves ferimentos. Quando vai comprar, já pede se é um produto que toda criança pode utilizar, né? Então, a gente se preocupa com isso também, né? O cuidado da criança, né? O conforto e que ela possa divertir e ter um bom carnaval, né? O Procon de São José fez uma campanha para alertar os foliões sobre os riscos destes produtos. O perigo se esconde até mesmo na tradicional serpentina. Algumas contêm partes em metal que podem ocasionar choques em contato com a rede elétrica. Além do dano à saúde, o consumidor pode ser lesado também com cobranças indevidas em festas particulares. Se ele vai num clube, nessas festividades de carnavais,
ver se na frente está escrito o que exige, o pagamento à vista, no cartão, a prazo, o que está acontecendo. Tem que estar ostensiva essa informação. E na consumação mínima é uma prática abusiva, comum, infelizmente comum, mas é uma prática abusiva. Para garantir um carnaval tranquilo, o consumidor deve exigir um contrato e recorrer ao PROCON, caso seja necessário. Eu comprei um serviço de uma camiseta que acompanha num show, que acompanha comida e bebida. Peça um contrato, porque se o serviço não for efetuado, essa é a sua garantia. Precaução para garantir a alegria durante todo o carnaval. E depois do intervalo, chuva causa estragos em Joinville. Vento chegou a 60 km por hora e a temperatura caiu cerca de 10 graus em menos de uma hora. E ainda, Puma procura por um lar. Filhote encontrado em Curitibanos está na capital aguardando a adoção. Quando ele vê gente, ele pula nas pernas das pessoas, entendeu? Quer carinho, fica o tempo inteiro tentando socializar com as outras pessoas. A gente volta em 1 minuto. Uma forte chuva surpreendeu moradores e comerciantes de Joinville na tarde de ontem. O temporal provocou alagamentos e a queda de árvores. A chuva durou cerca de 30 minutos, o suficiente para causar transtornos antes mesmo dela terminar. Na região central, diversos pontos de alagamentos foram registrados. O trânsito ficou complicado, o comércio também foi afetado. Muitas pessoas foram surpreendidas no meio da tarde e não tiveram alternativa a não ser passar pela água. Durante o temporal, a temperatura despencou 10 graus. O acumulado de chuva foi em torno de 41 milímetros aí, em bem pouco tempo aí. A gente teve 25 minutos de chuva assim, torrencial que trouxe um transtorno para a população. Isso ocorreu vários pontos de alagamento na cidade, né, principalmente na região central e na região ali da zona sul da cidade. O temporal também causou estragos na zona sul da cidade. De acordo com a Defesa Civil, as rajadas de vento se aproximaram dos 60 km por hora nessa região. Em 2 bairros, houve destelhamento de casas. Uma árvore caiu em cima dessa residência. O tronco não resistiu à força do vento e partiu ao meio. A moradia é ocupada por um casal, mas no momento da queda da árvore não havia ninguém no local. Segundo o morador, apenas alguns móveis foram danificados. Hoje, pela manhã, a Defesa Civil do município distribuiu milhares de réguas de maré para que os comerciantes fiquem atentos aos dias de maré alta em caso de novos episódios de chuva. E para hoje, a previsão é de possibilidade de chuva isolada novamente na região norte. O mesmo pode acontecer no restante do estado. As temperaturas seguem elevadas. Confira no mapa. Na Serra, o sol aparece, mas as nuvens predominam. No final do dia, o tempo fica nublado e pode chover. Temperatura não passa dos 26 graus. Na região norte, muitas nuvens e possibilidade de pancadas de chuva ao longo de toda a tarde e a noite, máxima de 33. No oeste, sol entre nuvens e chance de chuva em algumas áreas. Termômetros marcam 30 graus. No Vale do Itajaí, dia abafado e com possibilidade de chuva devido ao calor, pode fazer até 35 graus. No sul, os termômetros marcam até 34, o que pode ocasionar pancadas isoladas. Na Grande Florianópolis, sol entre nuvens e possibilidade de chuva à tarde e à noite. Máxima chega aos 33 graus. Um filhote de puma aguarda por adoção em Florianópolis. O animal recolhido em Curitibanos deverá ser entregue a um zoológico. O olhar brincalhão e carinhoso pode até enganar, mas não há dúvidas de que não se trata de uma gata. Há um mês, esta puma chegou ao Parque Rio Vermelho, na base da Polícia Militar Ambiental de Florianópolis. Por aqui, cerca de 500 animais passam por tratamento e reabilitação. Mas esta puma não poderá voltar para a natureza. Se a gente tivesse com um filhote de puma recém-tirado de 1 semana, nós não entraríamos ali. A gente mal chegaria para botar, nós não conseguimos colocar a mão nele. No caso dele, desde o começo, é quando ele vê gente, ele pula nas pernas das pessoas, entendeu? Quer carinho, fica o tempo inteiro tentando socializar com as outras pessoas. Então, assim, as características deles, tá bem complicado para pensar numa ideia de soltura.
O animal, que tem apenas 4 meses de idade, foi entregue por um casal ao Corpo de Bombeiros de Curitibanos. Essa puma ainda é filhote, mas quando chegar à idade adulta pode atingir facilmente os 50 quilos. A espécie, que aqui em Santa Catarina está ameaçada de extinção, está presente em todo o continente americano e recebe vários nomes, como sussuarana, leão-baio e leão da montanha. Esta é a terceira vez que um destes chega à Polícia Militar Ambiental de Santa Catarina, mas agora os cuidadores procuram um lar para ela. Não é qualquer lugar que tem suporte para acomodar uma espécie dessa. Primeiro, a instituição tem que ser registrada, tem que ter licença para funcionar e licença para receber essa espécie. E o recinto dessa espécie, ele tem que atender todas as exigências da portaria 169, né, do IBAMA, tamanho de recinto, local para tomar banho, câmara de segurança. No início do ano passado, um puma foi filmado na Serra do Panelão, em Urubici. Ele caminha pela rodovia e, em seguida, se esconde no mato. O animal não ataca seres humanos, mas todo cuidado é pouco, pois as brincadeiras de um bichinho deste porte podem acabar machucando. E hoje a gente fica por aqui. Uma boa tarde para você e até amanhã.